Olá, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua companhia aí desse lado. Estamos de regresso para mais um programa Fórum Bíblico e regressamos também com mais perguntas que nos vão chegando todas as semanas. Neste fórum, já sabe, nós procuramos trazer sempre uma resposta para cada questão que nos é enviada sobre a Bíblia e hoje não será diferente. Na primeira parte deste programa, vamos responder a uma questão relacionada com o dia em que ocorreu um determinado acontecimento bíblico e na segunda parte nós vamos responder a uma outra pergunta, agora sobre a localização geográfica de um local também mencionado nas Escrituras. Fique connosco, não mude de canal, não desligue o seu rádio se nos estiver a ouvir pela rádio, para descobrir a que acontecimento e a que lugar mencionados na Bíblia se referem as perguntas que hoje vamos partilhar consigo aqui no Fórum Bíblico. Para dar resposta a cada uma destas perguntas está connosco o teólogo Artur Machado. Olá, Artur. Olá, Marco. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela presença uma vez mais aqui no Fórum Bíblico e vamos então conhecer a primeira pergunta e perceber que acontecimento foi esse que está mencionado na mesma. E a pergunta é a seguinte: gostaria que me explicassem se em Josué 6, capítulo 6, Jericó foi tomada no dia de sábado. Muito bem, agradecemos também o envio desta pergunta que nos pode ajudar a retomar o relato bíblico da conquista da cidade de Jericó e fazer justamente a alusão a esse acontecimento. Ora, o contexto desta pergunta situa-se no capítulo 6 do livro de Josué. O povo de Israel atravessou o seu período de 40 anos do deserto, chegaram às fronteiras da Terra Prometida e passaram o Rio Jordão. Esta passagem do Rio Jordão foi determinante para se poder iniciar a conquista daquele território. Foi também um momento marcante para os povos que já lá estavam, porque enquanto o povo de Israel se manteve para lá do Jordão, não é? As pessoas estavam apreensivas, mas não muito, digamos, preocupadas. A partir daí, sim. Aliás, o relato bíblico diz mesmo em Josué, no capítulo 5 e no versículo 1, o sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. E este estado de ânimo, portanto, ou melhor dizendo, de desânimo, foi também depois confirmado quando Josué, na preparação da conquista e da primeira cidade, que seria Jericó, começou a enviar espias para poderem verificar que tipo de defesas é que eles tinham, quais eram as dificuldades que o povo de Israel poderia encontrar, e esses espias ficaram a residir ali na casa de uma prostituta que se chamava Raab, e ela também lhes disse qual era realmente o estado de apreensão e até de medo dos próprios habitantes de Jericó. E depois no capítulo 6 nós temos então os preparativos para a conquista da cidade. E aí nos versículos 13 e 4 está dito qual era a estratégia que iria ser seguida. Vós, pois, dizia Deus, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Há certos autores que, pela forma como o texto está, portanto, escrito, pensam que a conquista de Jericó se terá dado no dia de sábado, porque é feita uma menção de rodear a cidade 6 dias e no 7º dia é que se daria, então, propriamente dita, a queda da cidade de Jericó. Na verdade, tal como nós iremos ver, as expressões em hebraico para 6 dias e para 7º dia, que nós encontramos no livro de Josué e que encontramos também, por exemplo, no capítulo 20 do livro do Êxodo, referente ao 4º mandamento, e no capítulo 31 também do livro do Êxodo, relativamente também ao mandamento do sábado, nós vamos ver que essas expressões são realmente idênticas. Podemos até reparar que em ambos os textos a expressão 6 dias é dada pelo hebraico Sheshet Yamim e a expressão 7º dia é dada pelo hebraico Bayom Shbihi, no 7º dia. E, portanto, nestes 3 textos, Josué 6, que descreve a conquista de Jericó e, portanto, o rodear da cidade durante esse período de tempo, e o 4º mandamento e o Êxodo 31,
a expressão para 6 dias e para 7º dia é exatamente a mesma. Por exemplo, Êxodo capítulo 20, versículo 11 diz: porque em 6 dias, ou seja, Sheshet Yamim, fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia, ou seja, Bahom Shebihi, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Em Êxodo 31, 15, esta expressão 7º dia tem também como referente o dia de sábado, Yom HaShabbat. E, portanto, temos aqui as mesmas expressões para os mesmos textos. Isto levou alguns autores a pensar que realmente esta expressão no 7º dia, que se referia a quando o povo de Israel fizesse a volta da cidade durante 7 vezes nesse 7º dia, esse dia seria o sábado. Porém, temos uma diferença entre o relato de Josué, o relato de Êxodo 20 e o relato de Êxodo 31. É que tanto em Êxodo 20 como em Êxodo 31, este 7º dia tem um referente, que é o sábado. Em Josué 6 não nos aparece esse referente. E, portanto, nós não sabemos a que é que corresponde esse 7º dia. Se, na realidade, o povo de Israel começou no primeiro dia da semana a fazer o processo do cerco da cidade de Jericó, não há dúvida alguma que o 7º dia cairia num sábado. Mas se o povo de Israel começou noutro dia qualquer, então esse 7º dia faria apenas parte do rodear da cidade, num dia qualquer, e o 7º dia, que foi o dia em que a cidade caiu, seria... cronologicamente o 7º. Outro dia qualquer. Seria um domingo, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta ou uma sexta. Não importa que dia fosse, seria o 7º dia consequente ao primeiro dia do início do cerco. E a verdade dos factos é que nós podemos ver isso na próxima afirmação, é que a expressão 7º dia, Bahom Shebihi, pode ser encontrada noutros contextos, em que seguramente a referência pode acontecer tanto num sábado como em qualquer outro dia da semana. E nós vamos ver esses contextos. É, por exemplo, o caso da festa da Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa, que comemora a libertação do povo de Israel do Egito, se dá no dia 14 de Nisan, pouco importa o dia do ano, de ano para ano vai sendo um dia diferente. Quando nós chegamos ao livro de Números, ao capítulo 28 e ao versículo 25, diz justamente nas regras para a celebração da Páscoa, dizia assim: e no 7º dia, cá está a expressão Bahom Shebihi, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Este 7º dia, que está aqui descrito, portanto, no livro de Números, funcionava como um feriado. E daí a expressão que não se poderia fazer nenhuma obra servil. Na verdade, era como se fosse um sábado de descanso, mas poderia ser qualquer dia da semana, porque era o dia em que coincidia com a celebração da festa da Páscoa. Mas esse dia podia acontecer em qualquer dia da semana, porque a festa da Páscoa, como eu mencionei, era um 14 de Nisan. E esse dia, portanto, de ano para ano, ia-se alterando no correspondente dia da semana. Assim, neste capítulo 31 de Números, também, num contexto de guerra, e agora já nos aproximamos mais do contexto de Josué 6, que é um contexto de guerra, é mencionado que alguns soldados que tinham participado no combate deveriam purificar as suas vestes antes de entrarem no acampamento. E Números capítulo 31, versículo 24, vai-nos dizer o seguinte: também lavareis as vossas vestes ao 7º dia. E cá temos a mesma expressão, Bahom Shebihi. Ao 7º dia vocês lavarão as suas vestes e depois entrareis no arraial. Também aqui não há dúvida alguma que o 7º dia poderia acontecer a qualquer dia da semana, dependendo do dia em que cessaram os combates. A partir do dia em que cessam os combates, os soldados que participaram nesses combates e que eventualmente teriam morto alguém, ficariam fora do arraial do povo de Deus e purificariam passariam por rituais de purificação, e só 7 dias depois é que eles poderiam, portanto, entrar. Logo, a partir do contexto
do capítulo 6 de Josué, não nos é verdadeiramente possível perceber quando é que calhou esse sétimo dia, ou seja, a que momento da semana, a que dia da semana é que veio a calhar esse poderia ter sido sétimo ou não dia. sábado. Poderia ter sido ou não realmente no sábado. Ou seja, os elementos que nós temos no texto não são suficientes porque não temos uma referência, não sabemos quando é que começou realmente esse cerco. E como vimos, a expressão sétimo dia pode ser idêntica, usada noutros contextos, que mostram que realmente também a expressão só por si não significa dia de sábado. É preciso que ela esteja associada ou que tenha uma referência que nos permita concluir logo diretamente que esse sétimo dia é realmente o sábado. E porquê é que isto acontece? É que a palavra sete no hebraico significa plenitude ou perfeição. E, portanto, quando o povo de Israel chegava a esse sétimo dia do cerco da cidade de Jericó, eles ainda tinham que rodear a cidade, contrariamente aos outros dias todos, durante 7 dias. Durante todo esse momento de cerco, eles não pronunciaram palavra. Só na última volta do sétimo dia é que Josué disse ao povo, gritai. E, portanto, rodear a cidade durante 7 dias e no sétimo dia rodeá-la 7 vezes, queria dizer que eles estavam a completar a plenitude daquilo que Deus lhes tinha dado como orientações. Porque a estratégia era de Deus, não é? E a estratégia era de Deus. E, portanto, o cair da cidade não era de mão humana. Era, digamos, por intervenção divina. O povo de Israel apenas estava ali para cumprir aquilo que foi a orientação de Deus. Muitos autores também pensam que neste cerco o sábado foi transgredido, quer o sétimo dia coincidisse com o sábado, quer qualquer um dos dias da semana. Mas, na verdade, nós temos que raciocinar no seguinte: o sábado é uma orientação de Deus. O cerco de Jericó também é. E, portanto, ambas são orientações de Deus. E se Deus pede ao seu povo que no sábado vá rodear a cidade de Jericó, tenha sido esse sábado o último dia do cerco, ou um dos dias do cerco... E terá que ter sido um dos dias, porque pouco importa, 7, não é? Exatamente, pouco importa, porque na verdade dos factos, o que importa é que o povo de Israel obedece a Deus. E, portanto, ele tanto obedece a Deus em qualquer dia, como obedece no sétimo dia. E as duas orientações não se opunham, nem na mente das pessoas, nem na mente do escritor que transcreveu, portanto, o livro de Josué. Não se trata, portanto, de uma transgressão, porque tanto o mandamento do sábado quanto a ordem de cercar Jericó partiram do mesmo autor. Isto é Deus quem diz para que esse cerco tenha, portanto, lugar. Logo, nunca esteve em causa o espírito do descanso sabático. Bem pelo contrário, o povo de Israel, ao fazer o cerco da cidade de Jericó num dia de sábado, achou que estava a cumprir religiosamente com aquilo que era a vontade e o desejo divino. Muito bem. Ficou clara e respondida a primeira pergunta, e acho que ficou muito claro para a pessoa que gentilmente nos enviou a questão e que ficou esclarecido. Nós temos que ir para intervalo, mas antes de dar lugar agora a esta pausa, eu quero aproveitar para lhe falar do Guia de Estudo da Bíblia que hoje nós temos aqui no programa para lhe oferecer. É o Guia de Estudo da Bíblia intitulado Eu Creio. E este manual é uma excelente ajuda, essencialmente para compreender de forma simples e orientada as verdades fundamentais da Bíblia e, acima de tudo, as suas implicações práticas. No final de cada um dos temas que compõem este manual, vai poder encontrar no fim de cada lição um QR Code para o qual pode apontar a câmara do seu telemóvel e, dessa forma, poder aceder a uma videoaula que ajuda a explorar um pouquinho mais sobre o assunto em estudo. Para receber um exemplar em sua casa, é muito simples. Ele não tem nenhum custo para si e apenas precisa de nos enviar uma mensagem para o número 933-939291 a pedir o guia de estudo Eu Creio. E depois, alguém da nossa equipa entrará em contato consigo para tratar do respectivo envio.
É tempo agora sim de avançarmos para um curto intervalo. Nós regressamos já de seguida para a segunda parte e para responder à próxima pergunta, que talvez seja a sua. Por isso, continue por aí. TV Novo Tempo, o canal da Bíblia, o canal da Esperança. Estamos de volta para a segunda parte do programa Fórum Bíblico e, tal como anunciei logo no início deste programa, vamos agora responder uma pergunta sobre qual será a localização de um lugar mencionado logo no princípio da Bíblia. Talvez já percebeu de que lugar estou a falar. Mas antes de apresentar a próxima pergunta e sabermos que lugar é esse, quero relembrar que o principal objetivo deste programa é responder às suas questões sobre a Bíblia. Por isso, se por acaso tiver alguma dúvida ou quiser esclarecer algum tema em particular, seja algo que o deixa confuso ou talvez um texto que considere mais difícil ou mais complexo, não hesite em enviar a sua pergunta, que pode enviar para o nosso e-mail, que é programas@novotempo.pt, ou então, se preferir, pode fazê-lo enviando uma mensagem para o número 933 93 92 91. Em qualquer um dos casos, nunca se esqueça de indicar o nome do programa, Fórum Bíblico, para que as suas questões depois sejam encaminhadas diretamente para nós. Vamos então conhecer a segunda pergunta e vamos descobrir que lugar é esse que é o objeto da pergunta. E a segunda pergunta do programa é possível saber onde estava situado o Jardim do Éden? Ora, muito bem. Esta pergunta situa-se no contexto de que, a um dado momento, o livro de Gênesis menciona um rio que saía, portanto, do Jardim do Éden e que se dividia em 4 braços, que davam, por sua vez, origem a 4 rios. E, na verdade, é isso que, no capítulo 2 do livro de Gênesis, a partir do versículo 10, diz: saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, ali há o bedélio e a pedra sardónica. O nome do segundo rio é Gion, é o rio que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Idkel, este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Este Idkel tem sido muitas vezes associado também ao rio Tigre. Portanto, temos aqui uma descrição, não é? Exatamente, em termos geográficos. E Moisés, que é quem está a escrever o livro de Gênesis, portanto, está a fazê-lo a partir do seu tempo, do contexto geográfico em que ele se situa. E a partir desse contexto geográfico onde ele se situa, ele está-nos a dar indicações geográficas de onde estes rios estariam. Eles partiriam, portanto, desse tal rio que banhava o Jardim do Éden e, portanto, a partir dali temos 4 várias possibilidades. Mas a questão é justamente esta, é que quando Moisés está a descrever aquilo que, no seu tempo, para as pessoas poderem situar os rios e saberem que esses rios tinham tido origem num outro rio, é preciso saber que no tempo de Moisés o Jardim do Éden já não existe. E também um outro fator de uma catástrofe de grandes dimensões tinha atingido toda aquela região que foi o dilúvio. Não somente aquela região, mas nós pensamos que o dilúvio terá sido um fenómeno global, portanto, um fenómeno que atingiu todo o planeta. E logo houve, portanto, aspectos geográficos que ficaram verdadeiramente alterados. E portanto, não seria de estranhar que portanto, o mencionar-se estes rios não conjugasse verdadeiramente com uma origem que, a seu tempo, no tempo do Jardim do Éden, era verdadeiramente conhecida. E, portanto, daí o que é que acontece? Os diversos comentadores, uma vez que o rio Pion e Guion desapareceram, cá está, nós não sabemos onde é que eles se situam, temos, portanto, a menção do Eufrates e do Tigre. Daí que alguns especialistas situem, por exemplo, o Jardim do Éden na região da Mesopotâmia. Outros, como sabem, por exemplo, que o Eufrates
têm a sua nascente na Arménia, situem o Jardim do Éden na Arménia, outros na Arábia, outros até na Pérsia, mas há também alguns detalhes que levam alguns especialistas a optar inclusivamente pela terra de Canaã. E, portanto, temos aqui uma disparidade de posições quanto a uma possível localização do Jardim do Éden. Pelo que nós teremos que dizer que, por estas razões, os especialistas consideram que não é possível determinar a localização geográfica do Jardim do Éden com exatidão. Portanto, estamos a falar aqui com alguma exatidão. O relato de Gênesis menciona a posição estratégica que estes rios realmente ocupavam. E essa posição estratégica prendia-se também, por exemplo, com a orientação da própria terra de Canaã. Por exemplo, os rios Tigre e Eufrate situavam-se a nordeste, e se pensarmos que possivelmente, como alguns especialistas têm avançado, que a menção do rio Guion teria a ver com o rio Nilo, teríamos então o rio Nilo a sudoeste e teríamos aí delineada as fronteiras ideais da terra prometida a Abraão. Porque no livro de Gênesis, no capítulo 15 e no versículo 18, é dito que o Senhor fez um concerto com Abraão e lhe disse: à tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao rio Eufrates. Houve também quem sugerisse que esta menção destes dois rios, o Tigres e o Eufrates, delimitariam, portanto, esta posição das fronteiras da terra prometida para cima e das fronteiras do Egito e da Etiópia para baixo. Uma vez que, como há essa associação de Guion com o rio Nilo, há especialistas que associam que, por exemplo, a Etiópia e o Egito sempre foram associados em vários relatos bíblicos. Havilá e Cush também são nomes que são mencionados neste relato bíblico que menciona os rios Pion, Guion, Eufrates, e que aparecem também no relato bíblico associadas ao Egito e associados também à Etiópia. Mas há outras coisas interessantes que nós podemos verificar. Toda esta descrição do livro de Gênesis, por exemplo, também configura com aquilo que mais tarde seria o santuário de Israel. E embora nós não tenhamos tempo para ver todas as associações, por exemplo, o facto de o candelabro que estava no lugar santo do templo ser em forma de árvore, o facto de se mencionar querubins em ambos os textos, o facto de em ambos os textos haver a menção de água, a própria orientação do Jardim do Éden, que era a oriente, tudo isso configura com uma associação entre o santuário israelita, que é posterior, e o Jardim do Éden. Isto para dizer que o próprio jardim funcionava como uma espécie de santuário. Mas é interessante também perceber que a própria palavra Éden evoca o prazer, ou seja, mais do que nos dar uma localização geográfica. O que o autor do livro de Gênesis, ao descrever todos aqueles livros, nos está a dar é que aquele era um lugar paradisíaco. Daí nós falarmos em termos de paraíso, muitas vezes, quando nos referimos ao capítulo 1 e ao capítulo 2 do livro de Gênesis. E, aliás, essa função de paraíso vai ter como é que nós podemos, um paralelo nas próprias profecias do Antigo Testamento, que vão associar muitas vezes a nova terra, justamente tendo como modelo a terra inicial da criação de Gênesis 1 e 2. E, portanto, toda esta associação deste rio que saía e que banhava, não há dúvida nenhuma que o Jardim do Éden teve uma posição geográfica nesta terra, infelizmente desconhecemos qual, mas o relato pensamos que não estará ali para nos indicar qual era a posição geográfica, mas para nos indicar justamente a beleza, o prazer, a felicidade que era viver nesse local. E esses elementos são os que vão transitar depois para a descrição da nova terra que Deus irá criar de novo quando vier. E, portanto, será justamente um novo Éden. Okay.
Muito bem. Portanto, o Éden não é apenas um lugar perdido no passado, ele simboliza essa promessa viva de que Deus irá restaurar a sua criação, oferecendo-nos, lá está, um novo começo e a vida eterna. O nosso tempo está mesmo a terminar, mas eu queria dizer-lhe que falámos hoje do Jardim do Éden, que temas como a criação, a volta de Jesus ou até o novo céu e a nova terra são temas que são abordados precisamente no guia de estudo. Eu creio que hoje temos como oferta para si. O estudo destes temas e de todos os outros que estão contidos neste guia é sem dúvida uma oportunidade que pode ter ao seu dispor para fortalecer a sua fé e encontrar esperança nestas promessas de um futuro glorioso junto ao nosso Criador. Este material, já sabe, é gratuito, pode ser seu hoje mesmo, bastante para isso enviar-nos uma mensagem para o número 933 93 9291 a pedir o guia de estudo Eu Creio. O nosso tempo está mesmo a terminar, mas quero aproveitar os últimos segundos para lembrar que pode acompanhar este programa semanal na televisão, no canal 186 da MEL, ou então online no YouTube da Novo Tempo, ou então se ouve rádio e está na região de Lisboa, poderá ouvi-lo na frequência 91.2 FM. Se perdeu algum dos programas anteriores ou se porventura gostava de rever a resposta a alguma pergunta que aqui já foi colocada e que foi respondida, não se preocupe, porque eles estão todos disponíveis em novotempo.pt. E assim, temos mesmo que chegar ao fim deste nosso Fórum Bíblico. Obrigado pela sua companhia. Obrigado também a quem nos enviou as perguntas que hoje foram respondidas. E como a próxima pergunta merece igualmente uma resposta, nós estaremos de volta já na próxima semana. Até lá, leia e estude a sua Bíblia e se tiver dúvidas, já sabe, nós estamos aqui para o ajudar. Fique bem.